Vem cá, vem. Vem cá. Não vai. Oi, meninas! Então, estamos aqui diretamente do Temple Square aqui em Salt Lake. Tá bem bonito aqui agora, tá bem florido. O verão tá no finalzinho, mas o outono tá chegando, mas ainda tá bem bonito aqui. Eu queria fazer uma coisa mais... mudar um pouco o cenário do que vocês veem. Então hoje eu queria falar um pouco sobre maternidade, já que eu tenho falado muito de moda, maquiagem principalmente. Eu queria contar um pouco pra vocês da minha experiência sendo mãe de primeira viagem, o que aconteceu. E... bom, eu vou começar. A Belinha... eu tive muito problema na gravidez, infelizmente. Eu enjoei até quase 5 meses e meio. Enjoo assim, não era enjoo só de manhã, era enjoo 24 horas, era uma coisa louca. E se fosse só isso, tudo bem, porque é normal às vezes você enjoar um pouco mais além do primeiro trimestre. Mas, além disso, eu tive um cisto bem aqui atrás, onde você senta, onde você encosta na cadeira, e eu tive que fazer uma cirurgia. Eu já estava grávida, não podia ficar de barriga para baixo, mas eu precisei fazer essa mini cirurgia e eles conseguiram tirar. E eu me senti bem melhor, porque eu vinha sentindo dores terríveis. E a minha gravidez seguiu, eu fui para o Brasil ficar com a minha família amada por 1 mês e meio. Deixei meu maridinho aqui estudando e trabalhando enquanto eu ia para lá. E lá eu fui melhorando, fui me sentindo melhor, tudo mais. E quando chegou a hora de voltar para cá, eu fui fazer a ultrassom eu já estava com 25 semanas. Eu fiz a ultrassom lá no Brasil, deu tudo normal e tudo mais, mas quando eu cheguei aqui, que estava com 25 semanas, o médico percebeu que havia uma pequena alteração no meu colo do útero. Ele descobriu que ele estava bem curto para o que deveria estar naquele momento na gestação, e aquilo preocupou ele. Eu fiquei internada por quase 2 dias e ele me falou, é um problema, não sei se vocês sabem disso, mas existe um problema chamado insuficiência istmo-cervical, esse é o nome. Basicamente é quando o seu colo do útero ele tem uma normalidade, ele é muito curto, o que pode ocasionar, em casos piores, no aborto espontâneo ou no nascimento prematuro, que foi o caso da Belinha. Assim que ele descobriu, então ele me passou várias indicações do que eu deveria fazer. Ele me colocou em repouso absoluto pelo resto da minha gravidez. A gente não sabia se eu ia chegar a 40 semanas, isso era o que eu queria. Se não chegasse a 40, eu queria chegar a pelo menos 37. Mas com 34 semanas, no dia que eu completei 34, a Belinha nasceu. Ela nasceu com 45 centímetros, se eu não me engano. E nasceu pesando 1 quilo e 700 gramas, então ela era bem magrinha, bem pequena. Mas desde o primeiro dia, assim, ela não precisou de nenhum tubo, ela respirava por ela mesma. Ela foi aprendendo a comer aos pouquinhos e, enfim, os dias foram passando. Eu fui pra casa, ela teve que ficar lá porque ela nasceu prematura. Então era bem difícil voltar pra casa e deixar ela lá, mesmo sabendo que ela estava sendo muito bem cuidada pelos médicos e enfermeiros. E olha você aqui de novo. Fala oi. Ela voltou, gente. Dá oi. Oi. Olha aí. Olha aí o que ela conseguiu fazer. Você é danada, né? Ó, olha esse sapato aqui já saindo. A Belinha ficou 9 dias. Querem deixar a menina lá mais tempo. Ela ficou só 9 dias lá na UTI, no pré-natal. E
mas todo dia eu tava lá com ela e as enfermeiras e os médicos sempre me diziam que ela tava indo muito bem, que talvez ela ia sair de lá em pouco tempo, mas eles não podiam dizer isso com certeza. E 9 dias depois ela recebeu alta e veio para casa. E eu tinha muito medo, porque por ela ter nascido prematura, eu tinha que ter muito mais cuidado com ela, com a alimentação. Apesar de que ela ganhou bastante peso, até antes de sair do hospital ela foi ganhando bastante peso. Então ela chegou em casa, ela já estava pesando quase 3 quilos aí. E foi maravilhoso poder ter a minha filhinha comigo, porque quando ela estava no hospital e eu chegava em casa e via o berço vazio, assim, me dava uma tristeza muito grande. E eu sei que muitas mães sentem isso. E o tempo foi passando e era uma coisa muito incerta. Eu lia bastante sobre bebês prematuros e o desenvolvimento, mas eu não sabia como seria. Os médicos também não podiam dizer com certeza, mas ela estava ganhando bastante peso, ela era muito esperta, mesmo pequenininha. E com 2 meses ela estava pesando já quase 6 quilos, ou ela já pesava 6 quilos, eu não me lembro muito bem. Mas o desenvolvimento dela foi, por incrível que pareça, foi sendo igual ao de uma criança que nasceu a termo com 40 semanas. Os médicos ficavam impressionados com isso, porque ela não tinha nenhum atraso na aprendizagem dela. Ela aprendeu a engatinhar. Eu achei que foi um pouco tarde, mas o médico falou que geralmente é entre 7 e 11 meses que um bebê engatinha, então não precisava me preocupar. Mas ela engatinhou com 8 meses. Na mesma semana que ela engatinhou, ela já ficou em pé pela primeira vez sozinha. E com quase 11 meses aí, ela já começou a andar. Então, com 1 ano, ela já estava andando pra lá e pra cá, na festa de 1 ano dela, da Minnie, né? Que a Minnie é o personagem que ela mais adora na vida. Eu levo ela na loja da Disney aqui e ela quer pegar todas as Minnies que ela pode. Em casa ela tem umas 5 ou 6 de pelúcia, tem roupa da Minnie. Ela tem muita coisa da Minnie porque é o personagem que ela mais gosta, ela adora assistir o desenho. E o que eu queria falar pra vocês, mães que estão com bebê prematuro ainda no hospital ou que estão com eles em casa, eu sei que dá muito medo quando você traz um bebê prematuro para casa, porque você não sabe como vai ser. Mas eu falo pra vocês que tenham muita paciência, aproveitem cada fase do filho de vocês. Eu sei que eu tive sorte, no mesmo quarto que estava a Belinha quando ela estava no hospital, tinha uma menininha que ela nasceu a termo, mas ela teve algum problema no cérebro, então ela teve que ir para UTI pré-natal e ela estava bem mal. E eu vi a minha filha melhorando e a menininha que estava lá não indo muito bem. Eu sentia a dor daqueles pais que estavam lá, mesmo que eu não conhecia eles. Eu cheguei a conversar com eles algumas vezes, mas tinha uma cortina separando a gente, então não dava para conversar sempre. E eu sei o que é ter um filho prematuro. Eu também tive os mesmos medos, as mesmas ansiedades, mas eu quero falar pra vocês que nem sempre não existe uma regra. Não é porque seu filho nasceu prematuro que ele vai andar por último, que vai falar por último, que vai aprender as coisas depois das outras crianças. Então você não pode pensar desse jeito. Cada criança ela tem o seu tempo. A Belinha teve o tempo dela, ela acabou se desenvolvendo como uma criança que nasceu com 40 semanas, mesmo ela tendo nascido 1 mês e meio antes. Então talvez eu tive sorte com isso. Eu sou muito grata porque nada me deixa mais feliz do que ver o desenvolvimento da minha filha todos os dias, sabe? Cada palavrinha que ela aprende. Quando ela começou a andar os primeiros passinhos, quando ela engatinhou, tudo isso pra mim era um marco super importante, que eu fazia festa realmente. Porque eu sei que quantos pais não saíram daquele mesmo hospital de mãos vazias? Porque aconteceu alguma coisa, aconteceu pior. E eu saí com a Belinha de lá. E eu sei que você precisa ter muita fé, você não pode deixar de acreditar. Esse é um assunto que me deixa até muito emocionada, vocês me desculpem se eu começar a me desmanchar aqui, eu não aguento falar nessas coisas muito, mas eu queria realmente dar minha força pra vocês, de falar que se a Belinha conseguiu, seu filho também pode conseguir. Então não tenha medo, diga que você ama bastante seu filho, fica bem pertinho dele para ele sentir que está protegido, conversa bastante com ele mesmo que ele não vai entender aquilo. Era o que eu fazia com a Belinha e funcionou.
Então esse foi um vídeo que eu queria falar pra vocês um pouquinho da minha experiência. Quando você é mãe de primeira viagem é tudo muito inesperado, por mais que você tenha lido, eu li bastante. Já que eu estava em repouso absoluto, eu li todos os livros, todos os sites falando sobre bebê. Quando o bebê nasce, você não sabe de nada. Então você vai aprender tudo de novo. E filho não vem com manual, mãe não nasce preparada, então eu acho que isso é um aprendizado diário. Eu acho que isso é até importante para as meninas que ainda vão ser mães, para as futuras mães que já estão esperando seus bebês. Eu acho que você se informar é muito importante durante a gravidez. Você não perder o pré-natal, você tomar a sua medicação corretamente, você não se automedicar. Então isso foram coisas que eu aprendi ao longo do tempo. Eu só tenho a Belinha. Eu ainda pretendo ter mais filhos, mas não agora. Mas eu aprendi bastante com essa minha primeira experiência, porque já chegou assim, né? Já chegou realmente eu tendo um filho prematuro, tendo que aprender coisa que eu nunca pensei que ia aprender na vida. Mas você acaba aprendendo, você acaba se acostumando com a rotina, que é difícil. Eu não vou falar pra você que ser mãe é fácil. Eu pensava que era, mas quando eu tive a Belinha eu vi que não era, porque os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Como eu falei no post que eu fiz no blog um pouco antes, hoje ainda. Mas é a melhor experiência que você vai ter na sua vida. Então eu não troco a experiência de ser mãe por nenhum diploma que eu poderia ter tido, nenhum reconhecimento que eu poderia ter tido para o mundo, porque para mim o meu trabalho mais importante é ser mãe da Belinha. Então isso é a coisa que me dá mais orgulho na vida. E eu queria falar isso para vocês, passar um pouco da minha experiência, se você está passando por isso, você não está sozinha. E, bom, é isso o vídeo de hoje. Eu só queria falar um pouco sobre maternidade com vocês. E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ai, menina! Dá tchau! Tchau! Ma. Vem com a mamãe, vem.